A todos, boa noite aos que estão nos acompanhando de casa. Vou abrir o trabalho de hoje, então, fazendo a leitura do Evangelho, capítulo 7, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer o esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. A humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens, e os grandes exemplos que dela tiveram foram muito pouco seguidos. Será que sem humildade poderemos ser caridosos para com o nosso próximo? Claro que não. A humildade iguala as criaturas, mostrando que todos são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e as conduz ao bem. Sem a humildade, apenas se enfeitam de virtudes que não possuem. É o mesmo que vestir uma roupa para esconder as deformidades do corpo. Lembre-se daquele que nos salva. Lembre-se de sua humildade que o fez tão grande, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que tanto os títulos quanto as riquezas são as recompensas dadas por seus méritos e que sua origem é a mais pura do que a do pobre. Acreditam que os bens materiais lhes são devidos por direito e quando Deus os retira, acusam-no de injusto. Ridícula cegueira! Por acaso Deus distingue alguém pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio, portanto, nunca atribuam a Ele as ideias criadas pelos cérebros orgulhosos que possuem. Ricos, enquanto você dorme em seus aposentos dourados, ao abrigo do frio, milhares de irmãos iguais a você dormem na sarjeta. O infeliz que passa fome também é seu semelhante. Sei que com essas palavras, seu orgulho se revolta. Você até concordará em dar-lhe uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. Os homens esqueceram as leis de Deus que o Cristo veio ensinar. Será preciso que ele retorne à terra para relembrá-los? Precisará expulsar de novo os vendedores do templo que desonraram a casa de Deus, que deveria ser apenas uma casa de oração? Será que se Deus conceder aos homens a graça de receber o Cristo novamente, não irão renegá-lo como fizeram antigamente? Talvez o chamassem mais uma vez de maldito, porque ele atacaria o orgulho dos fariseus modernos. É bem possível que o fizessem percorrer de novo o caminho do Monte Gólgota, nos arredores de Jerusalém, onde foi crucificado. Despertem para a realidade, meus amigos, meus irmãos. Que a voz dos Espíritos toque o coração de todos. Sejam generosos e caridosos, mas sem ostentação, ou seja, façam o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares que ergueu ao orgulho. Resumindo, sejam verdadeiros cristãos e terão o reino da verdade. Deus nos dá muitas provas de sua bondade, não duvidem mais. Nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor der uma manifestação de sua clemência, que o seu enviado celeste possa encontrá-los reunidos e formando uma grande família. Que seus corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele trará. Que o mensageiro encontre em seu caminho apenas as flores que colocaram nele por terem retornado ao bem, à caridade e à fraternidade. Procedendo assim, o mundo em que vivem se tornará um paraíso terreno. Porém, se permanecerem insensíveis à voz dos espíritos enviados para purificar e renovar a sociedade civilizada, rica em conhecimentos científicos e tão pobre de bons sentimentos, só restará a vocês chorar e lastimar pela sua sorte. Mas não será assim. Voltem ao Pai, e então todos nós que contribuímos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo ao Senhor por sua inesgotável bondade e glorificando-o
por todos os séculos e séculos. Assim seja. A oração? O Michel agora vai fazer a oração para nós. Que linda passagem, né, irmãos? Então, pensando nesse momento em que vamos pedir ao nosso Deus, Deus de amor, ao nosso Mestre Jesus, aquele que veio nos trazer a mensagem do amor, da caridade, do amor em forma de ação, que possamos nesse momento, buscando a luz, a caminhada do progresso, nesse momento em que poderemos ter uma palestra, um momento de reflexão, reflexão da alma, do espírito, que Deus possa nos conceder nesse momento o entendimento necessário. E mais uma vez, gratidão, Pai, por toda a sua grandíssima mensagem que será passada. Que assim seja. Boa noite a todos. Queremos só informar que o nosso expositor da noite, o Luiz Lippe, está um pouquinho atrasado. Para quem veio de carro de outros lugares, hoje o trânsito está bem sofrido aqui na nossa capital. Mas eu quero aproveitar um pouquinho para começar a falar do tema da exposição dessa noite. O nosso amigo Luiz Lippe vai abordar o tema A Caminho da Luz. Alguns vão se lembrar que esse tema também é o título de um livro do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico, e que conta a história de um momento muito especial aqui da Terra. A obra fala do momento da evolução da Terra, né? Da constituição da Terra em mundo de provas e expiações, através da chegada dos exilados de Capela. Acho que todos nós, de alguma forma, já ouvimos falar sobre os exilados de Capela. E nessa obra, Emmanuel nos conta que esses espíritos, que é exemplo de muitos espíritos que estão nesse momento da transição planetária, sendo levado a mundos mais primitivos, foram trazidos para o nosso planeta com o objetivo de auxiliar os habitantes da Terra a dar mais um passo largo no seu processo de evolução. Para aqueles que nunca ouviram falar em nada disso que eu estou comentando, a gente tem que voltar um pouquinho para trás e falar sobre uma das 5 bases, os 5 postulados do Espiritismo, que nos trata sobre a crença na pluralidade dos mundos. Nós sabemos que existem vários planetas no nosso sistema solar, que existem vários universos, além do universo onde nós estamos inseridos, mas na codificação espírita, no Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vêm nos esclarecer, nos explicando que existem diversas categorias de mundos. E que então esses mundos habitados iniciam como mundos de provas e expiações, aliás, mundos primitivos. E para nós é muito fácil voltar alguns passos para trás. Difícil a gente olhar os passos para frente. Para todos nós que nos lembramos das aulas de geografia que tivemos na escola, nós vamos lembrar que no momento da formação da Terra, nos bilhões e bilhões de anos que se sucederam,
por muito tempo, o nosso planeta era inabitado de seres vivos, de seres orgânicos. Porque ele estava essencialmente na sua condição primitiva. A Terra foi evoluindo, vieram os dinossauros, depois veio outro cataclismo, vieram ali os primeiros homens primatas, e a raça humana começou o seu processo de evolução. Muito e muito tempo se passou, o homem primata foi evoluindo até chegar nesse homem de hoje. Só que aquele salto da vida primitiva para uma vida mais inteligente, para uma lógica mais racional, ele se deu com o auxílio da chegada de espíritos que estavam no nível evoluído superior, mais elevado que o nosso, e que foram convidados pelo Cristo a virem para a Terra para nos auxiliar a dar esse passo para que nos tornássemos um planeta que estaria na segunda etapa da escala evolutiva. Foi assim que os nossos irmãos, que a gente chama de exilados de capela, vieram para a Terra para nos auxiliar na construção do mundo que a gente conhece hoje como um mundo de provas e expiações. A gente está falando de algo em torno de 20 mil anos atrás, mais ou menos. Vieram as civilizações inteligentes, esses povos foram divididos em 4 grandes raças aqui no nosso planeta. E é muito bonito entender como tudo na obra divina é perfeito e serve a um propósito. Esses irmãos que vieram para cá impulsionar o nosso progresso, vieram para cá porque foram exilados, como a gente fala o termo, de capela. Pensemos em Capela como um mundo um pouco mais evoluído que a Terra, já um mundo regenerado. E nós vivemos hoje o momento que o Espiritismo nos diz que é um momento de transição planetária. A Terra hoje é um mundo de provas e expiações. E nós estamos nesse grande século de transição que vai nos tornar um mundo de regeneração. Eu acredito que não precisamos explicar para vocês o que é um mundo de provas e expiações. É só a gente olhar para a vida da gente. Nós temos provas todos os dias dessa vida. E algumas expiações mais desafiadoras. Porém, meus amigos, o que a gente vê do lado de fora, essa grande agitação no mundo, ela decorre justamente desse momento de transição planetária. Nós vemos as dores da transformação sacudindo a Terra de todos os lados. E por que essas dores são tão sofridas? Porque elas geram angústias tão dilacerantes? Porque todos nós, num grau maior ou menor, estamos sendo afetados pelo fenômeno da ansiedade ou da depressão? E o Espiritismo nos explica isso com muita lógica. Eles nos traz que esse fenômeno da mudança, da transformação, é um fenômeno extremamente doloroso. A nossa constituição, enquanto espíritos encarnados, que faz com que, para que estejamos aqui no mundo de hoje, tenhamos que assumir uma personalidade, que é a personalidade da nossa atual vida, da nossa atual encarnação, faz com que nós observemos os movimentos do ego com
uma atenção talvez muito maior do que a que nós deveríamos dar. Então, no meu caso, enquanto Vanessa, hoje, na encarnação de hoje, tenho muitos anseios, muitas angústias, muitas aflições, muitos desejos, muitas vontades. E é assim que o nosso ego vai tomando conta das nossas decisões, e em função da nossa imaturidade psicológica, e eu falo imaturidade sim, como maneira de provas e expiações, portanto, estamos num nível evolutivo muito parecido. Os espíritos superiores não estão entre nós. Por causa da nossa imaturidade psicológica enquanto seres imortais, que a gente caminha nesse mundo procurando o prazer, a alegria, a felicidade, a satisfação dos nossos gozos, a satisfação dos nossos desejos. Porém, nenhum desses pontos da nossa atenção vão nos trazer a felicidade duradoura, a paz interior. Só que nós conquistarmos essa paz interior, nós vamos enfrentar as dores. É doloroso olhar para nós mesmos e percebermos que não somos perfeitos, que temos vícios, que temos muito da nossa conduta a aperfeiçoar e a melhorar. Mas já vou passar a palavra para o Lipe, nosso exposição da noite hoje, alcançarmos e para avançarmos nesse caminho da luz, nós vamos ter que nos deparar com essa dor. Querido, por favor. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. Já podemos trabalhar? Então tá bom. Obrigado pela oportunidade renovada que a casa nos dá de voltar aqui para uma exposição e de um tema que vai exigir uma reflexão importante, porque ele trata de uma trajetória. E aí a gente vai ter que contar um pouquinho para vocês. Eu quero pedir permissão ao Pai. Não se começa nenhum trabalho na casa espírita sem pedir permissão ao Pai. E ao guia da casa, pedindo a ele que nos ajude, que nos dê força para que a gente possa levar a bom termo o nosso propósito. Tá. A caminho da luz, como disse Jesus, né? É para lá que nós vamos seguir. Nós somos luzes, ainda muito abafado, mas a gente está seguindo nesse caminho, tá? E eu quero lembrar uma coisa a todos, por favor. Espiritismo não é religião. Nós somos uma doutrina. Então, nós não esperamos que vocês acreditem no que nós vamos trazer. As religiões te dizem, acredite. O Espiritismo te diz diferente. Kardec ensina assim. Ele te diz, questione, duvide, conteste. Vá procurar. Ah, ele falou lá tal coisa. Vai procurar para ver se é verdade. Forme a sua opinião. Não siga pela minha cabeça. O que nós fazemos aqui é uma provocação para que você possa buscar. Tá ok? Então vamos seguir com o nosso assunto. Espiritismo, tá? É um tripé. O que o Espiritismo propõe? São 5 coisas. Primeiro, ele trata da existência do espírito. Nós somos espíritos. Estamos aqui de passagem.
e temos sobrevivência após a morte. Segundo ponto, ele trata da reencarnação. Tá? É a nossa forma de aprender. Vamos reencarnar, ponto. Nascer, viver, morrer, renascer ainda. É o que vai acontecer. Depois, ele trata da lei de causa e efeito. Nós somos livres para fazermos o que quiser. Só que isso traz consequências. Então, nós temos que ter juízo, porque vamos enfrentar as consequências. Ele trata da comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E, por fim, esse é o nosso ponto. Tá? Ele trata da evolução progressiva dos espíritos. Nós vamos evoluir aqui, mas vamos progredir na nossa trajetória espiritual. Nosso espírito vai ocupar quantos corpos forem necessários, durante quantas encarnações for necessário. Tá? Mas nós vamos fazer uma trajetória de crescimento, espiritual. Então, assim, é uma doutrina que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. E trata das relações com a vida material. Por que nós estamos aqui na Terra? Porque essa é a nossa escola. Nós precisamos do corpo, com as limitações que ele dá para o espírito, para podermos evoluir. E principalmente, como os espíritos nos ensinam, nós precisamos da irmã dor. Vou repetir bem baixinho. Nós precisamos da irmã dor. É a irmã dor que nos põe a caminho. Se você não acredita, tenta parar para ver o que acontece. Ela te alcança ligeirinho e te põe a caminho. E é ela que nos disciplina. Tá ok? Então vamos ver como fica. Olha só. Olha o caminho que a gente tem que seguir. Qual é esse caminho? Senhor, da iluminação. Nós vamos sempre em busca da luz. Você pode ter escuridão que tiver. Se você tiver uma chamazinha, você se orienta. E é isso que a gente vai buscar. Jesus dizia, põe a candeia, a lanterna, tá ok? Para que todos possam ver. Traga a luz. Nós somos responsáveis por iluminar os nossos irmãos. Essa é a nossa obrigação. E o Kardec já dizia, a maior caridade que se pode fazer pela doutrina espírita é divulgar. Nós todos, nós somos responsáveis por divulgar a doutrina espírita. Não é para você aprender e guardar para você. Tá ok? Vamos ver? Então nós temos que entender que existe toda uma evolução para que o espírito possa crescer. Nós já fomos, eu acho que todos sabem, mas a gente vai trazer assim, nós já fomos mineral, nós já fomos vegetal, nós já fomos toda sorte de criaturas que hoje a gente trata como menores, até chegar ao hominal. Hoje nós estamos nessa etapa hominal, a caminho do espiritual. Conforme nós formos aprendendo e nos disciplinando, nós vamos deixando de ter necessidade de voltar à Terra para expiação. Podemos voltar para trabalhar. Ninguém está bom para si. Nós estamos aqui para aprender, para trabalhar, porque Jesus espera que nós trabalhemos. Os Espíritos nos dizem, né? Deus espera que vocês sejam bons, mas também Ele tem a eternidade para esperar por nós. Então, a velocidade nós é que temos que imprimir. Tá bem? Vamos ver? Essa evolução, ela tem alguns marcos na antropologia, estudo, né, do homem e como é que ele evolui. São 3 que eu quero trazer para vocês, entre quantas? Essa eu julgo, assim, das mais importantes. Primeiro, é esse corpo esfenoide. Isso é um corte que você faz aqui na base
do crânio. O encéfalo, tá? O cérebro, ele está apoiado. Daqui é para onde sai a medula. Tá claro isso? Dá para entender? Ok? Por que isso trata da evolução? Porque antes nós andávamos de 4. Sabe o que é andar de 4? Já viram? Quantos macacos ainda andam de 4? Aí o que acontece com a sua cabeça? Ela não está assim, ela está para lá. Só que você precisa curvar para poder depois... eu fui ficando em pé. É um problema muito sério, porque o cérebro tem que entender o que está acontecendo. E nós temos que fazer todo um arranjo para poder nos equilibrar. Tanto que hoje a gente sofre do quê? A gente sofre de dor na coluna, a gente sofre do ciático, a gente sofre do quadril, a gente sofre de um mundo de coisas, que é o preço cobrado para que a gente possa evoluir. Olha a simbologia disso. Você está saindo da terra em direção ao alto. É isso que nós estamos fazendo. Faz sentido? Fica bem entender por que é que nós estamos evoluindo e por que é a cabeça que está crescendo? O cérebro está ocupando um espaço muito grande. Por quê? Os corpos estão ficando cada vez mais esguios, mas as cabeças estão crescendo. Se vocês olharem para as crianças, olha aquele brotinho que está ali. Olha o que são os lobos frontais. São umas bolotas cada vez crescendo mais, porque o cérebro está usando cada vez mais o espaço, a inteligência, e não mais o corpo. Eu não posso falar muito tempo disso. Você hoje em dia... Você hoje em dia está tendo todo o trabalho, e eu quero testemunhas aqui, substituído por máquinas. Por quê? Porque você não está precisando do corpo. O que está sendo cobrado de você? Inteligência. Antes eu fazia o trabalho braçal porque eu virava massa na obra. Quem sabe do que eu estou falando aí? Hoje em dia, cara, você tem uma betoneira, bota as coisas tudo lá dentro, ela põe um negócio para o cimentinho pronto para você. Aí eu tinha que espalhar. Hoje em dia não tem mais espalhar, tem bomba de concreto que vai lá e espalha para você. Antes eu pegava um machado e dá-lhe na... Agora não, tem motosserra. Cara, tudo está virando máquina. E não porque elas vão substituir o homem, mas é que elas estão mostrando que você não precisa mais da força do corpo para poder continuar sobrevivendo. Hoje o que a gente faz? É home office. É chique pra caramba, né? Home office. Então tá bom. Tem uma coisa do metaverso aí que está assustando. Rápido aí, quem é que faz reunião virtual? Quem? Olha só. Vocês sabem o que isso significa? Vocês já ouviram falar no metaverso? Tá. O Chico Xavier falava isso e a gente não acreditava. Quando você faz uma reunião dessa, o que você faz? Os outros não entram na sua casa? Eles não estão enxergando. Se você estiver na sala, ele está enxergando. Se você estiver na cozinha, ele está enxergando. Se você olhar, você está vendo onde é que está a casa dele. Você está lá e ele está aqui. O Chico dizia, os espíritos vão aparecer na TV. Porque daqui a pouco você vai fazer uma reunião, e aí, mas eu conhecia aquelas 4 pessoas. Quem é aquele outro que está em pé ali? Esse aqui, ele vai aparecer e nós vamos levar um susto. Porque tudo é luz. E à medida que nós acertarmos as frequências de luz, a gente vai poder enxergar. Nós vamos evoluir. Eu não, porque eu já estou velho, mas os mais novos vão evoluir e vão ter outras formas de frequência de luz para poder enxergar. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos ver o segundo. Sabe o que é isso? Sabe como chama isso? Pinça. Olha o sinal da evolução. Nós começamos com a motricidade fina, através da... Eu consigo... Olha só a delicadeza com que eu peguei isso aqui, que eu ponho aqui, que eu escrevo. Que outro animal vocês conhecem que sabe fazer isso aqui? Não tem. Somos nós. Somos nós que temos esta forma de pinça. Isso nos ajudou a fazer quanta coisa. Nós evoluímos. A gente pegava pedra e jogava num animal que a gente queria caçar.
a gente inventou tacape, a gente acabou fazendo arco e flecha, nós fomos evoluindo, por quê? Porque a gente conseguiu fazer isto. É um enorme sinal da evolução. Dá para ir longe com esse assunto, mas não dá tempo. Tem um mais sério, quer ver agora? Olha só, sinal da evolução. Porque o que significa isso? Ah, é alimentação. Claro que é alimentação. Mas olha o apego de um pelo outro. Como é que a criatura humana, pelas mulheres, passou a se apegar ao ente? Pela dor do parto. Está claro isso? Fica claro para todos? Só que a evolução está mostrando o quê? Olha só a cabecinha, olha o que eu falei dos lobos. Esse apego, ele vai estar deixando de ter necessidade da dor do parto para que eu ame esta criatura. Tanto que, vocês são testemunhas, tá? O que a gente tem? Uma gestação de 18 meses. 18 meses, acho que eu aprendi, eu não sei mais fazer conta. Não, são 18. É 9 do lado de dentro, mas outros 9 do lado de fora. Experimenta largar ele sozinho para ver o que acontece. Ah, você vai ter essa gestação de pelo menos 18 meses. E por que agora eles estão nascendo prematuros e quantos estão nascendo por cesárea? Porque a cabeça está crescendo e ela não passa mais no osso da bacia. Então ele tem que nascer antes. Tá claro isso? É estatística. Aí o que acontece? As mulheres não vão ter mais nesse... E como é que vai nascer? Cara, é só ler. O que a ciência está fazendo agora? Chama in vitro. Já ouviu falar in vitro? Desenvolvimento in vitro? Alguém já ouviu falar em célula-tronco? O que você faz com a célula-tronco? Ela vai se desenvolvendo, vai criando o quê? Cara, ela faz outro órgão. Ela cria um pedaço do não sei o quê. Então, à medida que nós fomos dominando tecnologia, as criaturinhas vão voltar de uma forma diferente. Isso é evolução. Tá? Olha quanto que a gente teve que aprender. Aí o que acontece? Nós temos uma máquina fabulosa, tá? Que é o nosso cérebro. O que o nosso cérebro tem? O sistema nervoso todo, ele é autônomo ou autônomo ele sabe fazer sozinho, não precisa que você pense. Se você quiser escovar os dentes, você não sabe como é que é? O cérebro sabe, ele vai para lá e para cá. Você não tem que dizer para ele, agora vai para a esquerda, para dentro, para fora, para cima. Não, ele sabe fazer. Por quê? Porque é repetitivo. Ele aprende. O que você não sabe, aí sim é uma forma voluntária e aí ele vai te ajudar a fazer. Tá bom? Eu não conto essa coisa porque eu tenho vergonha, mas quando uma vez, há tempo atrás, eu comprei um carro automático. Sabe carro automático? Meu, não conta para ninguém, só tem 2 pedais, né? Mas para mim era pedais. Por quê? Porque um acelera, o outro breca. E cadê a embreagem? É automático. Sabe como que eu aprendi a dirigir aquela coisa? Eu fiz um lacinho, uma cordinha, e amarrei o pé esquerdo. Porque toda hora, é verdade, toda hora eu ia por a embreagem e dava uma freada naquele treco. Até que quando o cérebro aprendeu, ele falou, agora você pode dirigir um outro que você aprendeu, mas eu é que faço. Tanto que você não pensa, alguém pensa para dirigir? Não, você vai automaticamente. Depois que aprendeu, até então você ficava ali cuidando, agora tem que trocar marcha, agora tem que escutar se o barulho do motor subiu, desceu. Vai, evolução, vamos em frente. Opa! O que acontece, tudo que é repetitivo vai se tornar autônomo. Tudo. Presta atenção, se você trabalha tudo que é repetitivo, vai ser automatizado, vai ser sistematizado. Acredite. Nós não vamos fazer mais nada que repita. Por quê? Porque nós fomos criados para criatividade, é inventividade. Então, é para isso que nós vamos nos dedicar. Você não sabe, mas tudo que você aprendeu está guardado. Tudo que você viveu está guardado. Tudo que você sofreu está guardado. Todas as tuas alegrias estão guardadas. As tuas conquistas, o teu bem-estar, assim como os teus traumas, as tuas dores, tudo isso está guardado. E é isso que é um peso tal que a gente precisa
administrar para conseguir evoluir. Senão, eu vivo cheio de, aqui pode, será que não pode? Mas me ensinaram que esse negócio era um tal de pecado, e agora aí eu fico preso. Eu preciso administrar todas essas formas. Eu vou ter que voltar para buscar isso, para trazer para o consciente. Então, assim, ó, o sistema nervoso ele vai me remeter tudo para o sistema nervoso central. São aquelas três vezes. O cérebro ocupa-se dos mecanismos que suportam compreensão, produção, conhecimento abstrato e linguagem. Ele trata da linguagem. Linguagem não é só eu aqui falando, né? Tem voz, tem expressão corporal, imagens, desenhos, tudo isso, todo esse aprendizado são formas de comunicação, de que nos valemos. Vamos lá? Vou pedir para você, alguém me ajuda? Eu sou razoavelmente analfabeto. Alguém lê isso aqui para mim, por favor? Me ajuda? Você consegue ler? Sim. Por favor. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda não pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Tá escrito esse negócio aí? Não mente para mim. Tá escrito? Quem foi que leu? Foi o cérebro, não foram os olhos, sabe? É o cérebro, ele faz todas as conversões necessárias. Dá para piorar? Dá para piorar. Por favor, vamos piorar. Me ajuda. Olha aqui, ó. Olhe para baixo e diga as cores. Vai lendo para mim aqui. Quais são as cores que estão aqui? Verde, vermelho, azul. Rápido. Amarelo, azul. Preto, todo mundo está acompanhando? azul, verde, preto, vermelho, amarelo, verde, azul. Vocês estão concordando? Azul, vermelho e verde. Só o An passou 18 vezes. Dá para piorar, quer ver? Quantas pessoas tem nessa imagem? Quantas? Quantas? Uma ou duas? Quem foi que viu duas e agora está mentindo? Quem foi? Tu tá vendo como é que teu cérebro pode te enganar? Depende das referências que ele tem. O que você enxerga normalmente? Eu enxergo um camarada aqui, ele está encostado no banco, tem uma moça sentada ali olhando para o velocímetro. Não. Olha só, não parece isso? Então a gente precisa cuidar das nossas referências, porque quando nos dizem alguma coisa, a gente vai buscar as nossas referências, e não necessariamente o que está acontecendo. Vamos olhar para frente. Por favor, presta atenção agora aqui, tá? Eu vou falar bem devagar. Nós gastamos milênios em preservação, ou seja, para chegar até aqui. E por isso o nosso cérebro é tão orientado para coisas negativas. A gente sempre está meio apreensivo, levado para o extremo. Por quê? Porque assim, ó, nós cuidávamos do quê? Sobrevivência, perpetuação, fome, antecipação do perigo, fuga do desconforto, estado alerta elevado, emoções negativas, nervosismo, tensão, estresse, ansiedade antevendo o futuro. Olha o peso que tem tudo isso. Não é assim que a gente vive a grande parte do nosso tempo? Faz sentido isso? Então, o que acontece? A cada vez que eu vou para o centro da cidade, o que eu faço? Deixa eu ver se não tem ninguém me seguindo, deixa eu ver se não vai chover, deixa eu ver se vai dar tempo de pegar aquela tal daquela agência. Cara, tudo é assim. Isto precisa ser aliviado. É o tempo que vai fazer isso à medida que tudo vai se transformando. A nossa Terra está se transformando e vai nos oferecer condições muito melhores para viver. Só que estas coisas ficaram guardadas lá no nosso porão.
olha o porão, vamos ver o porão. Presta atenção que eu estou falando agora de você, tá? Você é um continente. Sabe um continente? O que acontece ali na beira do continente? À medida que ele vai perdendo a topografia, né? O que ele faz? Ele vai criando aqui uns relevos que deveria ser um montezinho, mas ele ficou embaixo da... mas esse aqui foi um pouquinho maior. Virou uma ilha. Quem olha ali para Floripa, você está aqui no continente, Floripa é uma ilha. Ela era continente, igualzinho. Quando o Mar do Sul entrou com o do Norte e separou aquela coisa toda. E aí como é que eu entendo? Mas eu entendo a ilha. Conversa, compadre. Quer ver como é que é? Você não é uma ilha, tem tudo embaixo. Vamos olhar para dentro de nós? Caramba, olha o consciente. E olha o que tem de inconsciente, de toda a minha trajetória de milênios. Sabe Deus quantas vezes eu reencarnei, de quantas formas, tudo que eu passei. Cada um sabe, cada vez que se encolhe lá no seu quarto, senta quietinho, tá? Tu sabe o que passou, pelo menos nessa daqui. Ainda bem que o Pai deixa a gente esquecido das outras. Mas a gente sabe onde é que estão os nossos traumas, onde é que estão as nossas dores, o que a gente não quer lembrar, aquilo que a gente gosta de lembrar, como é que está a nossa saudade, como é que estão os nossos bem-querer. Todas essas coisas estão aqui. Isso está onde ainda? Nas trevas, na ignorância. Por quê? Porque eu não acesso. Jura? Sério? Eu vou ter que acelerar um pouquinho. Então, assim, o que é que eu preciso acessar o inconsciente? Vamos lá. Eu achei que tinha mais tempo, meu Deus. Então, assim, eu tenho essa divisão entre a razão, pensamento, discernimento, sentimento e intuição, que eu vou ter que buscar, mas olha a dificuldade. Eu tenho que, do conhecimento, passar para valores, identidade, aí tem o ego dividindo, é o ego, eu. Ele não deixa passar porque aquilo me machuca que está guardado, então eu preciso administrar. Quanta terapia a gente tem que fazer para conseguir administrar os nossos traumas, tá? E aí o que eu passo? Eu tenho um vazio existencial. Composto do quê? Olha lá, eu tenho simpatia, empatia, eu tenho esperança, eu tenho solidão, agonia, compaixão. Tudo isso é que, sabe, aquele vazio que dá na gente. Quanta coisa ainda tem que aprender, quanta coisa eu tenho que conquistar. Aí o conhecimento é um esforço cumulativo para eu tomar ciência. É o saber, a experiência. Não adianta saber, você tem que experimentar. Senão o conhecimento não é um valor. Eu não fumo, mas já fumei. Quando eu fumava, não era um valor para mim, era só, eu sabia que fazia mal, mas eu continuava. Tá bom. Aí eu tomo consciência, tá? E a consciência é a noção do ser, do ego. Vamos ver o ego. E ele me traz o livre-arbítrio, porque se eu tenho conhecimento, eu posso tomar decisões. Trato do poder de escolher as minhas ações e suas consequências, tá? Isso vai dar a formatação da minha personalidade, não vai dar tempo de eu entrar muito mais, mas muito, assim, que eu mostro, mas como é que eu tô. Ok? Você passa a vida inteira tentando provar para todo mundo que você não precisa provar nada para ninguém. E com isso você compra o que não quer, com dinheiro que você não tem, vai pagar não sabe como, usa o que não te agrada, vai a lugares que você detesta, convive com a inveja do comum, suporta o desdém do mediano, sorri para a mediocridade do vulgar, dribla a ira do irremediavelmente igual, escolhe uma máscara e aparenta. Para mostrar para pessoas que você não gosta, e outras que você nem conhece, no fundo, uma pessoa que você não é. Tô mentindo? Se eu tô mentindo, pode jogar pedra, não tem importância. Quem você pensa que é? O que os outros pensam que você é? O que você gostaria que os outros pensassem que você é? O que você gostaria de ser? E o que você realmente é? Você já viu o tempo que você vai gastar para descobrir essa coisa toda? Algumas encarnações.
Eu sou o máximo, tia, eu sou a luz do mundo, eu sou o ego. É ele que me ajuda a fazer tudo isso. Eu só não posso virar escravo dele. O ego assume a diretriz do comportamento, trazendo conflitos de insatisfação e morbidez, decorrentes de períodos ancestrais, guardados nos porões da insegurança. A nossa querida Joana de Ângeles, tá? E o egoísta, ele não tem energia própria, ele se alimenta da energia que vem do outro, seja ela física, cultural, moral, financeira, não importa. Drenar é o seu verbo preferido. Cara, eu me encosto e, por favor, façam por mim, né? Tá bom? Vamos ver? Estamos vivendo, graças a Deus, o fim do ciclo do ego. Isso significa, para de conjugar na primeira pessoa do singular e passa a conjugar na primeira pessoa do plural. Deixa o eu para falar nós. Não é mais eu, agora é nós. Tá? Como Jesus nunca usou o eu. Ele sempre dizia o Pai. Aí você tem todo um mecanismo de libertação que achei que eu ia ter mais tempo para contar. Não vai ser possível. Mas aqui você vai subindo a caminho da consciência e da liberdade, da evolução. É a irmã dor quem traz a mônada, é ali tudo que você tem guardado que você não quer tratar. Mas a irmã dor vai trazer para você trabalhar isso e se libertar. É ela quem traz para o consciente. É uma profunda imersão na trajetória de vida, resgatando tudo que te marcou, para o bem ou para o mal. Tá? Conhecereis a verdade e ela te fará livre. Jesus aqui dizia isso, né? Vamos em frente? Reforma íntima é o caminho. Independe da tua vontade. Você vai fazer. Quer queiras, quer não queiras. Tá bom? A má notícia é que o tempo voa. E a boa notícia é que você que é o piloto. Depende da forma que você der para essa velocidade. Somente consegue lucidez aquele que se autoanalisa disposto a encontrar-se sem máscara. Para isso não se julga, nem se justifica, não se acusa, não se culpa. Ele apenas descobre-se. De novo, a nossa Joana. Tá bom? Por isso nós temos a bênção da reencarnação. Para recomeçar e aprender. A caminho da luz. Agora, por favor, preste atenção na próxima. Ele dizia isso. Eu sou a luz do mundo. A luz não projeta sombra. Olha a felicidade dessa imagem. Mostrando que a luz brilha. Tá bom? 4 minutos, nem pensar. Então, tá bom. Eu? Como é que é? Posso fazer com calma? Tem o pessoal que tá também, copo. Aqui também. Então, tá bom. A gente já faz um passo. Vamos lá.